EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 234, pergunta 234. E a pergunta é sobre disciplina. Como ser mais disciplinado? Como ser mais disciplinado usando EFT? Ser disciplinado. Ser disciplinado significa seguir as regras que você concordou em seguir sistematicamente. Uma vez estabelecida a regra, uma vez combinada a regra, você vai seguir essa regra sistematicamente até que, numa ocasião posterior, eventualmente, as regras sejam negociadas, renegociadas. Mas enquanto não houver essa mudança, você vai seguir essas regras. Isso é disciplina. Você não vai mudar as regras por conta própria em função de conveniências. A falta de disciplina, portanto, é deixar de seguir as regras além do nível considerado tolerável. Porque na vida real você combina regras e às vezes essas regras não são seguidas rigorosamente, exatamente como foi combinado. Agora, se ambas as partes considerarem adequadas um desvio temporário, um pequeno desvio inevitável, então ainda está dentro da disciplina. Agora, a falta de disciplina é deixar de seguir as regras além do nível que é considerado tolerável. Portanto, disciplina é fazer aquilo que foi combinado. Falta de disciplina é deixar de fazer aquilo que foi combinado, deixar de fazer aquilo que deveria fazer. Como se deixa de fazer aquilo que deveria fazer? Desistindo, evitando, procrastinando, seja qual for a razão. E aí entra EFT. EFT é Emotional Freedom Techniques. Se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizugi.com.br/EFT-6P. Fazendo este curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para bom aproveitamento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim eu recomendo que você faça esse curso, porque atualmente existem diferentes versões de EFT e pode acontecer de você ter conhecido uma versão do EFT que é diferente da versão que eu sigo. EFT, Emotional Freedom Techniques. Técnicas de liberdade emocional, técnicas de libertação emocional. O EFT proporciona liberdade emocional para quem pratica. Liberdade emocional. O que significa liberdade emocional? Liberdade emocional significa ficar livre das emoções. Basicamente emoções negativas, mas algumas emoções consideradas positivas também podem ser negativas. Por exemplo, euforia, muita alegria. Isso muitas vezes atrapalha. EFT liberta você das emoções negativas, principalmente emoções como medo, raiva, tristeza, remorso, arrependimento, ansiedade, culpa, ressentimento, irritação e toda uma série de emoções e sentimentos negativos.
Quando você tem liberdade emocional, ou seja, quando você está livre dessas emoções, você tem uma coisa chamada clareza de pensamentos. Você consegue pensar com clareza. E quando você pensa com clareza, você tem maiores chances de tomar boas decisões. Por outro lado, quando falta liberdade emocional, quando você não tem a liberdade emocional, você está num estado de escravidão emocional. Isso significa que quem manda em você são suas emoções. Quando as emoções estão no comando, seu pensamento, seu raciocínio fica contaminado por essas emoções. E quando isso acontece, você normalmente toma decisões ruins. Quando você está com muita raiva, você toma decisões ruins. Quando você está muito amedrontado, muito assustado, muito ansioso, toma decisões ruins. Quando você está muito triste, toma decisões ruins. Então, com EFT, queremos evitar essas decisões ruins, porque decisões ruins produzem resultados ruins. Então, se hoje você se encontra numa condição que não é satisfatória, é consequência de decisões, algumas decisões ruins que você tomou no passado. Para que isso não se repita, é importante que você mude a maneira de você lidar com as coisas, ficando livre de emoções negativas, passando a pensar com clareza e, com isso, tomando melhores decisões. EFT para ser mais disciplinado. Então, essa pessoa que fez a pergunta, ela sente que poderia ter melhores resultados se fosse mais disciplinado. Ou talvez a falta de disciplina esteja causando problemas na vida dela. Ao aplicar EFT, é muito importante nós delimitarmos o contexto. O criador do EFT, ele insiste em dizer, ele é muito enfático em dizer que você deve ser o mais específico possível para aplicar EFT. Então, vamos delimitar o contexto. Falta disciplina onde? Em relação ao uso do dinheiro? Ou será que em relação a compromissos que assume com outras pessoas? Falta disciplina na área da saúde? Onde é que está faltando disciplina? Isso é o contexto. Depois de definido o contexto, isso não é o suficiente, é preciso identificar evento específico, acontecimentos específicos onde esse problema apareceu, onde esse problema se manifestou. Quando, nesse contexto, você deixou de seguir a regra combinada. Porque quando você deixa de seguir a regra combinada, você está indo no caminho da falta de disciplina. Então, nesse contexto, quando foi que você deixou de seguir a regra combinada? Se você voltar naquele evento, você vai perceber que antes de você deixar de cumprir a regra combinada, você sentiu algum desconforto por causa da regra. Ao pensar em seguir a regra, você sentiu algo desagradável. Pode ser numa pequena intensidade, pode ter sido numa intensidade maior, mas o fato é que você não sentiu uma satisfação, uma alegria, muita disposição para seguir a regra. Pelo contrário, você sentiu alguma coisa que levou você a evitar seguir a regra. Ao identificar
aquele desconforto você vai aplicar EFT para o desconforto, para cada desconforto. Digamos que você sentiu uma agonia ao pensar em seguir a regra. Então você faz um EFT dizendo, embora sinta muita agonia ao me lembrar daquele episódio, daquela regra, naquele dia, eu me aceito profunda e completamente. Você diminui a intensidade do desconforto. Você vai repetir rodadas de EFT até o desconforto desaparecer. Quando aquele desconforto desaparece, pode acontecer de surgir outro desconforto. Se isso acontecer, você vai fazer novamente para o novo desconforto. Importante que você não misture diferentes desconfortos numa única rodada de EFT. Lembre-se, EFT funciona melhor quando você é específico. Se você mistura um desconforto com outro, numa única rodada de EFT, até funciona, mas vai demorar mais tempo. Ou a eficácia é menor, tem menor profundidade. Funciona, pode funcionar naquele momento, mas é muito provável que o problema retorne depois. Quando você está livre do desconforto, provavelmente não haverá mais resistência para seguir a regra combinada, então você simplesmente segue a regra. Mas também pode acontecer uma outra coisa diferente. Que outra coisa? As rodadas de EFT podem trazer maior clareza sobre a causa da falta de disciplina. O porquê de você não querer seguir aquela regra. Existem algumas causas possíveis, algumas causas mais comuns na falta de disciplina. Por exemplo, a falta de motivação. Então você combinou uma regra ou você foi obrigado a seguir uma regra, mas você não tem nenhuma motivação, não vê nenhuma vantagem em você seguir essa regra. Faltando motivação, na primeira chance que você tem, vai evitar, vai fugir. Ou então, pode ser a falta de clareza. Você não consegue entender para que serve aquela regra. Você combinou por alguma questão, você foi obrigado, ou porque todas as outras pessoas estão seguindo, então você também segue, resolveu seguir, para não ter mais complicações, mas ainda assim, na sua cabeça, não está muito claro para que seguir aquela regra. Então, mais uma vez, na primeira chance que você tiver, você vai deixar de cumprir a regra. Ou então, pode ser que você combinou a regra, mas na hora de cumprir a regra, percebe que está sem recursos. Não tem recursos. Talvez precisa de mais tempo e você não tem tempo. Precisa de dinheiro para cumprir aquela regra e não tem. Precisa de pessoas, precisa de espaço. Alguma coisa, algum recurso necessário está ausente. Então, você deixa de seguir a regra. Ou então você não sabe como seguir a regra. Não sabe como fazer, por falta de conhecimento, por falta de prática. Então, falta de motivação, falta o porquê da regra. Não foi esclarecido o porquê na hora em que você combinou. Falta de clareza, para que essa disciplina? Falta de recursos necessários para seguir as regras. Sem as condições, você mesmo querendo seguir a regra, você não consegue. Não sabe como seguir a regra, falta conhecimento, falta prática, falta habilidade.
se você identificar essas causas, você deve resolver essas causas. Se falta clareza, deve esclarecer com as pessoas com quem você combinou a importância daquilo, o porquê daquilo. Ou então, se faltam recursos, você precisa reajustar. A disciplina se refere tanto em relação à regra que você combinou, tanto em relação a outras pessoas, como com você mesmo. Muitas vezes, a regra é com você mesmo. Então, nesse caso, você precisa rever essas regras. Talvez o prazo tem que ser maior, talvez você deve reservar mais dinheiro para que isso seja cumprido, talvez você tenha que investir mais algum tempo para aprender, estudar, praticar, enfim. Então, às vezes, ou muitas vezes, a falta de disciplina não é só uma questão de não querer fazer. E se você resolveu essas causas, não há mais motivos para a falta de disciplina. Você simplesmente vai fazer, vai cumprir aquilo que foi combinado. E você vai repetir isso para cada evento específico. Porque, às vezes, resolver um evento pode ser o suficiente, mas muitas vezes ainda tem outros aspectos dessa questão. Então você vai ver que se você for atrás de um outro evento, ainda há desconforto. Então você vai fazer o mesmo processo. Até então se sentir confortável em seguir regras naquele contexto. É assim que se usa EFT para ter mais disciplina. Deixe seus comentários, suas perguntas, porque isso é muito importante. Deixe o seu like, fundamental. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. E se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.